Eu falei aqui Bruno Arleu 1, Bahia 0, porque o pênalti marcado, né, o suposto pênalti lá do Marcos Felipe no Bright White foi um dos maiores absurdos do Campeonato Brasileiro. A gente tem até aqui uma linha editorial, muitas vezes deixar o lance, a discussão de arbitragem para o final. Mas a gente faz isso quando são lances discutíveis, né? Lances que a gente tem ali pelo menos o mínimo de discussão, a gente foca até mais no jogo, nas quatro linhas, para também não enviesar muito a análise do jogo pela arbitragem. Mas hoje, infelizmente, não tem como a gente não começar pela arbitragem do Bruno Arleu, né? Pelo pênalti absurdo marcado contra o Bahia. Né, o Bahia que a gente vai falar que teve problemas, né? Teve muito a bola, criou, finalizou, teve 1 milhão de escanteios, mas não aproveitou. Também vamos falar disso, mas Ravel Pinheiro, boa tarde para você. Não tem como a gente não iniciar essa live falando do absurdo do Bruno Arleu, mais um absurdo dele contra times nordestinos, né? Para quem não lembra, foi ele o árbitro de Sport e Palmeiras, né? Naquele pênalti absurdo marcado na parte final do jogo, né? Que o Palmeiras até conseguiu virar aquela partida por 2-1. E mais uma vez ele comete um erro assim que não tem justificativo. O cara olhando no VAR, eu até entendo a marcação no ao vivo, tá? O lance ali rápido, há um toque ali do Bright com o goleiro. O árbitro pode até achar que de fato foi o goleiro que derrubou o jogador, mas você vai no VAR, você vê claramente a imagem, que é o Bright White que pisa no braço do Marcos Felipe. Não foi pênalti, como foi falta do Bright White no Marcos Felipe, Ravel Pinheiro. E mesmo depois de olhar ali por 5 minutos, o Bruno Arleu tem a cara de pau de manter a decisão do campo. Boa tarde. Eu sei que não é muito boa, né, depois desse jogo e do roteiro que foi, mas enfim. Pois é, Fábio. Boa tarde para você, boa tarde para Gabriel, que já está na direção da live, e todo mundo que está assistindo aqui já nosso conteúdo ao vivo, e para quem vai consumir depois. Deixa o like aí, se inscreve no nosso canal, que é muito importante para a gente. Não tão boa tarde assim, Fábio. Apesar de o horário ser um horário muito bom, viu? Esse horário de 11 da manhã para assistir futebol, para consumir futebol, é muito bacana. Eu, particularmente, gosto muito, estava com saudade. Aqui no Já Nordeste. acorda, liga a TV, bom Já demais. acorda, liga a TV. Eu, particularmente, já comecei o dia assistindo Fórmula 1, me estressando na Fórmula 1 também, porque hoje, para os amantes de Fórmula 1, assim como eu, era o GP de Mônaco, que é um GP bem modorrento, e mesmo com as tentativas de transformar esse GP em algo mais movimentado, não conseguiu. Então, já comecei me estressando com Fórmula 1, achei que o Bahia hoje ia me tranquilizar, e até jogou o suficiente para me tranquilizar, mas eu não tinha me atentado que a escala muito mal produzida pelo senhor Rodrigo Sintra, presidente da Comissão de Arbitragem do Futebol Brasileiro, a gente sempre foca muito no árbitro, que de fato, né, teve uma atuação péssima, a gente vai falar muito sobre isso aqui, mas é importante lembrar que isso vem de cima, né, que o erro começa lá no topo da pirâmide, Fábio. Esses caras aí, eles são meros fantoches, sabe, que operacionalizam uma vontade institucionalizada, que começa com a má intenção contra clubes do Nordeste. A gente já falou aqui, né, de um erro protagonizado pelo mesmo árbitro contra um outro clube da região, um clube forte, um clube de expressão, que acaba sendo tratado de uma maneira equivocada, né, por essa comissão, por árbitros que representam a vontade e interesse obscuro de uma comissão. Mas não é só isso, não. É falta de treinamento, é falta de aparelhamento técnico, é falta de investimento, enfim. Tudo que a gente sabe que a gestão de Edinaldo Rodrigues já vinha fazendo foi endossado, né, a partir da escolha desse senhor, Rodrigo Sintra. É importante que o torcedor que consome nosso conteúdo, o torcedor que se interessa por futebol de uma maneira mais crítica, além do campo e bola, não esqueça esse nome, Rodrigo Martins Sintra, presidente da Comissão de Arbitragem do Futebol Brasileiro, que nunca foi boa, mas que vive em décadas o seu pior momento. Tá? A arbitragem brasileira vive o seu pior momento. E eu estou fazendo toda essa introdução, Fábio, para dizer que isso não se resume a esse jogo, né? São vários jogos, várias rodadas do Campeonato Brasileiro acontecendo erros absurdos, erros que condicionam a partida, erros que determinam o resultado, e hoje foi um erro contra o Bahia. Assim como já houve especulações de erros favoráveis ao Bahia, e é por isso que eu estou trazendo essa observação, Fábio, para deixar claro
que isso, na dúvida, é mais uma questão regional, né? Os times do Nordeste acabam sempre sofrendo, os times que são fora do eixo acabam sempre sofrendo, mas há também um nível de ruindade na arbitragem brasileira que faz com que hoje o seu time seja prejudicado, amanhã ele é beneficiado em detrimento de um outro prejudicado, aí esse time prejudicado começa a fazer um barulho nos corredores da CBF para que amanhã ele seja beneficiado em prol de um outro clube prejudicado e assim Inclusive, todo se Ravel, repete. o Grêmio, nas últimas semanas, é o time que mais reclama da arbitragem, em muitos casos até com razão, né? Mas não dá pra você tentar compensar em outro. Então vai ter erro sempre, né? Um time erra, aí o árbitro no outro jogo tenta compensar um outro jogo. Enfim, a arbitragem brasileira. Hoje, pareceu muito claro que se não fosse o histórico de lances duvidosos. E o Grêmio, o Grêmio reclama de muito lance que é duvidoso, tá? Não é nem muito lance claro. Até acho que o Grêmio tem até mais razão nos lances anteriores, né? Jogo contra o São Paulo, o jogo contra o CSA, que é um lance discutível, né? Se era falta ou não ali naquele lance, é discutível, não acho um erro grosseiro como é esse erro do jogo de hoje, mas vale lembrar que o Grêmio nas últimas semanas é o time que mais reclama de arbitragem no futebol brasileiro. E hoje me pareceu muito claro que o árbitro deu pênalti e ficou no VAR ali tentando achar alguma justificativa, assim. Pelo tempo que ele passou no VAR ali, ele queria se convencer, ou queria convencer o VAR. A gente ainda não tem o áudio disponível, né? Mas eu tô muito curioso para saber como foi ali o diálogo dos árbitros da cabine com o Bruno Arleu. Porque foi muito tempo, né? Olhando o lance, estava muito claro ali, não tinha nem muito o que olhar ali. Acho que em 1 minuto você já tinha sua decisão. E ele ficou olhando ali, procurando, e eu, sinceramente, não há nenhum frame, nenhum momento que dá para você interpretar como pênalti. Assim, a transmissão do jogo, Fábio, chega a mostrar ele gesticulando diante do vídeo, assim, como quem diz assim, tá escutando o VAR recomendar a não marcação, a revogação do pênalti, e como se ele estivesse ali gesticulando, enfrentando uma discussão, de fato, uma discussão pesada, né? Como quem diz assim, eu tô vendo aqui, eu acho que isso é pênalti, e aí o VAR chega um momento que ele perde força. Afinal de contas, a decisão ela deve ser, em tese, do juiz de campo, né? O juiz do vídeo ele tem que ali orientar, recomendar, né? Trazer uma imagem para que ele tome a decisão, mas a decisão ela não pode ser compartilhada ou trazida como responsabilidade do vídeo. O vídeo tem que ajudar o juiz a não tomar uma decisão errada, mas hoje Bruno Arleu preferiu brigar com a imagem. Não é nem lance interpretativo, né? Não tem interpretação nesse lance. Isso, exatamente. Até essa imagem que a gente está vendo aqui no frame, vou pedir até para Gabriel, se possível, depois mudar, para não ficar parecendo que a gente está tentando encontrar um frame onde possa aparecer um contato, porque esse aí, só nessa imagem parada, pode parecer que, de alguma maneira, Marcos Felipe tem um contato proposital, onde ele ocasiona. O que, na verdade, não aconteceu, é um absurdo. A tentativa de Bright White de simular um pênalti acontece, na verdade, com muitos jogadores brasileiros que sabem da ruindade do conjunto de arbitragem, né? E aí faz isso, provoca o que ele provocou hoje, porque ele parte para cima de Marcos Felipe, pisa no braço do goleiro, depois ele trança o próprio pé direito com o esquerdo para tentar simular que ele foi obstruído, deslocado pelo goleiro do Bahia, o que não aconteceu, né? E aí você trouxe também um ponto que eu já tinha passado aqui por alto, mas eu vou ratificar aqui, Fábio, que é o fato de que o Grêmio ecoou seus protestos aí nos corredores durante a semana, utilizou-se de redes sociais, de entrevistas coletivas, para poder fazer pressão na arbitragem no jogo de hoje. E aí o Bahia foi o coroado da vez com o roubo de arbitragem, com o erro de arbitragem, um negócio absurdo, assim, muito porque o Grêmio vem, de fato, de lances contestáveis contra si, né? Aquele pênalti contra o São Paulo, eu não marcaria, né? Esse lance contra o CSA também é um lance questionável, mas o fato é que, como você mesmo disse também, Fábio, não dá para a gente ficar tratando a arbitragem como se fosse um jogo assim, ó, eu tirei 3 pontos seu aqui, tirei 1 ponto aqui, então eu te dou no próximo, porque o próximo não tem nada a ver com isso. E a verdade é que quando a gente for fazer a transição para a questão do jogo mesmo, do campo e bola... E se fosse um lance pelo menos discutível, Ravel, assim, óbvio que não é correto da mesma maneira, mas se é um lance ali que é meio a meio, tem gente que vai dizer que foi pênalti, tem gente que vai dizer que foi não,
Cara, eu até consigo entender o árbitro na dúvida ali, pô, esse time tá sendo prejudicado. Estaríamos adotando um outro discurso aqui. Mas assim, esse lance não Que é tem um lance nenhuma discutível, não discussão. tem nada disso, Não tem exatamente. nenhuma discussão. Prevaleceria a decisão do campo, ó, o juiz ele marcou o pênalti em campo, o lance é discutível, é questionável, o VAR recomendou, ele preferiu manter a decisão do campo. Não foi o que aconteceu. Não foi o que aconteceu. Não existe qualquer possibilidade de uma pessoa que não esteja enviesada por tomar uma decisão ver aquele lance e dizer foi pênalti, né? Não existe a menor possibilidade disso acontecer. Mas o que acontece é justamente isso. A pressão que o Grêmio exerceu ao longo da semana em nome de uma arbitragem ruim, em nome de uma arbitragem tendenciosa, de uma arbitragem que já possui um histórico de prejudicar times do Nordeste no Campeonato Brasileiro, surtiu efeito. Surtiu efeito. O Bahia foi amplamente prejudicado, hoje com um pênalti que não existiu, e ele ainda fez questão de brigar com a imagem. Todas as pessoas da crítica esportiva, jornalismo, comentaristas de arbitragem, todo mundo que já comentou sobre esse lance até agora, tratou como escandaloso o que aconteceu. E o que, vai Digo servir mais, de viu, consequência? Ravel? Bruno Aleu vai sofrer 3 jogos de punição, Isso. igual ele sofreu depois do absurdo que ele fez do jogo entre Sport e Palmeiras, e vai continuar. O modus operandi vai continuar. O Bahia vai precisar recuperar esses 3 pontos, seja na base da bola ou na base dessa compensação estranha que a arbitragem costuma praticar, para depois ter a sua pontuação aí de alguma maneira compensada. O que é um absurdo a gente pensar que no futebol brasileiro, Fábio, é isso que tem acontecido sob o comando de Rodrigo Sintra. Porque o quanto será que isso não aconteceu hoje com o Bahia pelo pênalti questionável do Ceará? Ou o quanto será que isso não aconteceu hoje contra o Bahia pelo fato do Grêmio ter sido, na visão de alguns, muito prejudicado em jogos anteriores? E dá para a gente tratar da lisura do futebol brasileiro dessa forma? Eu acho que não. Exatamente. E aí, sobre o Bruno Arleu, né? Ele foi afastado após a segunda rodada, né? Naquele jogo Sport Palmeiras. Aí ele voltou 20 dias depois. Aí ele apitou o clássico Botafogo e Fluminense. 2-0 pro Botafogo. Apitou Paysandu 0, Bahia 1 pela Copa do Brasil. Apitou Grêmio e Santos. Um pênalti questionável naquele jogo. Questionável também, exatamente. Apitou Grêmio 1, Santos 0. Inclusive, as 2 vitórias do Grêmio no Brasileirão, curiosamente, tem o Bruno Arleu como árbitro. E apitou o empate entre Flamengo e Botafogo 0-0 na rodada passada. Perceba, e, assim, Fábio, que é um afastamento que, assim, só para completar, Ravel. Fala. Que é um afastamento de 20 dias, aí ele volta, aí ele apita tudo depois. Ele não fica fora de nenhuma escala mais. Então, é basicamente um afogo, não é uma punição. Porque o cara, assim, vamos pegar, o cara foi afastado, aí ele volta. Aí além dele voltar, apita um clássico e, assim, além de ele voltar, apita um a cada 15 dias, né? Vai voltando à escala normal, não. Ele já volta apitando 2 jogos por semana. Exatamente, jogos grandes. Veja que ele voltou apitando um clássico, já apitou também um jogo do Flamengo, né? Um outro clássico, Botafogo e Flamengo, né? Foi o que você falou aí. Apitou um jogo eliminatório de Copa do Brasil. E, meu amigo, o cara se envolveu em polêmicas durante todo esse tempo e hoje, menos de 60 dias depois, comete um outro erro passível de geladeira. Só que, como você falou, o cara tira 2, 3 semaninhas de folga, ou então, como muito acontecia antigamente, ia apitar Série B, Série C, como se esses campeonatos pudessem receber um outro nível de importância. Quer dizer, um árbitro que vive um mau momento, ele é jogado para a Série B e para a Série C, como os clubes que estão na segunda e na terceira divisão não devessem ser prestigiados por uma arbitragem de bom nível. Clubes que muitas vezes preparam o seu orçamento, seu planejamento para poder conseguir... Ainda sem VAR, né? Série C nem VAR tem, né? Sem VAR, e aí muitas vezes são prejudicados por árbitros que são escanteados na Série A temporariamente e protagonizam também show de horrores, porque já aconteceu tempos atrás, acho que foi o Wilton Pereira Sampaio, vinha errando em sequência na Série A, aí é rebaixado ali para apitar a Série B, e erra na Série B também, um jogo assim, eu não lembro exatamente qual foi o jogo, mas um erro clamoroso, um erro crasso, que prejudicou o time que estava ali, que acabou sendo prejudicado, e tá tudo certo. Daqui a pouco volta a apitar a Série A, daqui a pouco tá de novo escalado aí para jogos importantes, e nada é feito, assim, isso gera um desânimo, um desgosto. Depois do erro da arbitragem hoje, eu particularmente
perdi muito assim, a vontade de continuar assistindo a partida, porque ali já estava completamente contaminado o ambiente pelo que Isso. aconteceu. É um desprazer, um desgosto muito grande ver o que a arbitragem brasileira, com vários senhores, hoje foi o Bruno Arleu, já aconteceu na rodada passada o Candansan, na verdade no meio da semana, né, o Candansan, que é um árbitro fraquíssimo, que volta e meia está em escala de jogos também, mas é um árbitro fraquíssimo, que sempre erra, Paulo César Zanovelli, enfim, a gente poderia citar vários árbitros aqui, porque poucos passam confiança, e hoje, mais uma vez, esses caras que deveriam passar despercebidos, eles influenciam diretamente no resultado do jogo, Fábio. É isso, só lembrando que o Grêmio teve uma reunião com a CBF, né? Pouco depois do jogo contra o CSA, né? E num lance claro que não foi pênalti, o árbitro não volta atrás. Esse lance foi tão absurdo que na hora da revisão do VAR, eu fui no YouTube, num canal identificado lá dos torcedores do Grêmio, o canal do Bagé. Aí eu fui olhar os comentários. Cara, ninguém achou pênalti. Ninguém da torcida do Grêmio achou pênalti. Eu até printei lá, botei no nosso grupo lá interno aqui do 45. Cara, nem a torcida do Grêmio achou. Os caras estavam reclamando mais do Bright White, que parar de ser bagre, se jogar e jogar bola de verdade, do que de um possível pênalti. Você via um comentário ou outro de alguém falando, mas roubaram tanto a gente, deixa agora a gente, assim, mas até a própria transmissão, os caras falam, não foi pênalti, não foi nada. Enfim, nem os próprios gremistas conseguiram encontrar algo que pudesse justificar a marcação aí do senhor Bruno Arleu. E Quando aí... aconteceu, Fábio, quando aconteceu, Sim, só endossando isso que você falou, eu fiquei muito chateado com a marcação, porque eu fiquei com essa impressão também que você também já tinha relatado aí, de que ele meio que foi pego de surpresa com aquele choque. Parecia que ele não estava olhando direito o lance, não sei se estava com a visão encoberta, e aí ele demora um pouquinho e marca assim de uma maneira meio até demonstrando alguma hesitação. Aí eu fiquei, pô, não é possível que o cara viu pênalti nisso aí. Aí veio o replay e confirmou que não era pênalti. Aí eu fiquei tranquilo. Eu fui tuitar, falei, cara, o nível da arbitragem é muito ridículo. Precisa de tanto tempo para poder confirmar que não houve pênalti. E veja que eu tuitei isso antes da decisão, porque eu estava convicto de que ele ia se corrigir, né, desse erro que ele mesmo cometeu ao ter acesso ao vídeo, né, ao replay do lance. E aí, meu amigo, ele volta e mantém a decisão de campo. Por isso que eu disse assim, até cheguei a comentar também isso no Twitter. O que a gente enfrenta agora nessa era pós-VAR, né? Durante o VAR, né? O uso da tecnologia. Os clubes, em especial os clubes do Nordeste, ou os clubes que jogam contra os clubes do eixo, eles estão acostumados, historicamente acostumados a terem problemas de decisão de arbitragem antes do uso da tecnologia. Antes do VAR, na dúvida, sempre pró os times do eixo, os times de maior camisa, vamos dizer assim. Aí vem a tecnologia e nos dá uma fagulha de esperança de que esse roteiro vai mudar. Afinal de contas, a gente tem agora um instrumento que, se bem utilizado, é poderoso para coibir as injustiças, né? Que podem acontecer a partir de uma impressão errada, de um efeito paralaxe, enfim, do que for. Só que agora a gente vive talvez uma era pior do que o pré-VAR, Fábio, que é a sensação de que há um modus operandi pelo qual as coisas acontecem, porque você vê a imagem e brigar com a imagem da maneira como ele brigou hoje, da maneira como ele brigou em Sport Palmeiras, é institucionalizado. É um negócio que vai além. Não vai adiantar. Amanhã ou depois a gente vai cobrar o uso de mais tecnologia, de mais capacitação, mas se ela for utilizada com esse propósito, meu amigo, não vai adiantar nada. muita gente aqui tá lembrando do jogo Bahia e Ceará, né? Que teve um pênalti pro Bahia, que a gente falou aqui, né? Inclusive estava com o Ravel nessa live, com o Léo Fontinelli, e a gente também não achou Isso. também não achamos pênalti, tá? Achei que Então, não só foi pra. pênalti, tomei muita porrada da torcida do Bahia, inclusive, mas mantenho a minha posição, que não achei pênalti. Entretanto, torcedor do Ceará, me Assim, desculpe, mas aquele é muito mais discutível que esse, tá? é impossível Acho que não dá. comparar aquele lance com esse lance. A única coisa que a gente pode trazer efeito de comparação aqui é o cara ter acesso à imagem. Só que naquela questão era possível o juiz, na minha avaliação, inclusive cheguei a dizer isso. O juiz toma uma decisão de campo em prol do pênalti, resolve, né, a partir da recomendação do VAR, manter a decisão do pênalti. Para mim, ainda faria algum sentido, embora eu não tenha achado que tinha sido pênalti. Agora, no jogo de hoje é completamente diferente, porque você tem acesso à imagem que conclui, deixa muito evidente que não há um contato faltoso, e ele prefere manter uma decisão que ele havia tomado errado.
É isso, né? Sobre o lance do pênalti, tá? Eu não, obviamente não quero colocar a culpa na vítima. Mas era pro Marcos Felipe ter feito um escarcéu ali no braço dele. Sentiu o pisão? Grita. Faz uma cena. Isso Assim, poderia ter ajudado, inclusive, a ter uma outra tônica, uma outra interpretação ali naquele lance, porque ele poderia mostrar que ele não só não cometeu pênalti, como foi atacado pelo isso. adversário, né? Porque foi o que Bright White fez, né? Guardadas as devidas proporções, ele fingiu ter sido atingido pelo goleiro. Se o goleiro tivesse demonstrado que ele foi atingido pelo atacante, de repente uma coisa poderia ter virado outra. O Marcos Felipe até reclama, né, na entrevista pós-jogo, fala, pisa no meu braço e o árbitro marca pênalti. De fato, foi isso que aconteceu, né? O Bright White pisa. Até acho que a marcação no ao vivo não é absurda, tá? O lance é rápido e tudo mais, mas assim, com o VAR chamando, você olhando ali 5 minutos, né? E aí ele ainda olha uma suposta falta do Kahneman, né? No Everton Ribeiro. Que eu acho que também foi o VAR que pediu para ele olhar. Que também acho que Que não pra mim foi. também não foi falta. Também não foi nada, assim, mas foi mais falta do Kahneman do que pênalti. Se a gente for botar em É, termos de. Tem até mais discussão exatamente. aquilo ali do que exatamente o pênalti, né? Perfeito, Fábio. Se fosse para marcar algum contato faltoso ali, o de Kahneman havia sido mais do que Marcos Felipe, e para mim nenhum dos dois foi. Mas ele até chega a olhar justamente para poder tentar encontrar uma justificativa, mas na hora que ele passa o lance repetidas vezes ali, e o telão da Arena do Grêmio tem, aí as 14 mil pessoas que estavam ali gritam em coro, como se tivesse sido um grande agressão do goleiro do Bahia, dificilmente ele ia olhar aquele contato de Kahneman ali, que é um contato onde Everton Ribeiro também ele vai caindo já, né? Vai em direção ao braço. Nenhum dos dois foi. E aí ele acaba tomando a decisão que muitas vezes se toma também pelo fator casa, né? O árbitro caseiro ali, o árbitro que toma a decisão com base na pressão da torcida. Isso costuma acontecer também no futebol brasileiro, é outro fator importante. Muito bem. Só para a gente finalizar o assunto de arbitragem, ele iria cometendo outro erro, né? Ravel Pinheiro, no final do jogo, ele expulsou o Caio Alexandre, o VAR chamou, e aí ele voltou atrás e deu só amarelo, porque assim, o cara estava antes do meio de campo, tinha um jogador do Bahia que se corresse em diagonal teria completa possibilidade de pegar o jogador do Grêmio, nem lembro o nome do jogador que era. Rodrigo Nestor. Rodrigo Nestor. Isso, Ia pegar. o do Grêmio, o atacante era quem? Que eu Sim. Eu lembro. acho que era o Aravena, mas não tenho certeza. Isso. Assim, e o árbitro deu um vermelho ali com a convicção, assim. E assim, não, eu não entendi porque ele. Assim, ao menos que ele não viu o jogador do Bahia ali com a possibilidade de, na corrida, pegar o jogador do Grêmio. É um negócio assim impressionante, Fábio, Que não dá pra porque entender, né? Porque ele foi claro, ele tava perto do lance, ele viu tudo. Assim, como ele precisou do VAR pra voltar atrás. Pois é, cara. Essa é uma outra coisa que traz assim. Vai ficar. Eu costumo dizer isso, né? Quando um erro muito grande acontece numa partida, um outro erro menor ele fica meio que ofuscado, como se não tivesse tido tanta importância, mas a realidade é que tem importância igual, velho. Se a gente perde um Caio Alexandre por causa de um lance como esse aí, para um jogo contra o São Paulo, teria toda a razão o torcedor do Bahia de estar muito chateado agora, porque é um absurdo. E assim, esse é um erro tão absurdo quanto o primeiro, porque é uma questão básica da regra. O cara tá a 52 metros do gol, meu amigo. É, 52 metros do gol. não é que Com ele tá na cobertura de dois intermediária, jogadores. né? Exatamente, Do Fábio. E, campo de assim, ataque, né? pois é, e com dois jogadores do Bahia, um mais próximo, né, que era o Rodrigo Nestor, e um outro, David Duarte, com possibilidade de alcançar o adversário. Então o cara teria que passar, o jogador do Grêmio, acho que foi o Aravena, não tenho certeza. Ele teria que passar por três atletas, por Rodrigo Nestor, por David Duarte e por Marcos Felipe, e correr 50 metros e conseguir chegar lá e fazer o gol. Aí o cara vem lá e comete um erro básico de leitura da regra, né? Porque, de fato, assim, não é nem uma questão de interpretação da imagem. É um negócio, assim, absurdo, patético, que já tinha acontecido também nesse campeonato. Acho que foi Rafael Claus, coincidentemente, se não me engano, no Atlético Mineiro e Grêmio, onde ele comete um erro parecido. E dessa vez o VAR chamou para recomendação e ele finalmente voltou atrás, porque não faria o menor sentido, apesar do erro de Caio Alexandre, não faria o menor sentido ele ser expulso naquela ocasião. A arbitragem, que até o lance do gol, sejamos justos, estava passando despercebido, não tinha muito o que falar. A partir do minuto 60 da partida, protagonizou um show de horrores e foi
completamente responsável pelo resultado que estamos vendo aqui, junto com pelo menos mais um outro atleta que esteve aí no campo na partida de hoje, Fábio. É isso. Bom, curioso demais para ouvir o áudio do VAR, tá? Esperar aí a CBF liberar, né? Acho que não será por agora. A CBF, esse áudio, às vezes sai na mesma hora, né? Uma hora depois do jogo, tem áudio que sai no outro dia, enfim. Mas quando sair, certamente em algum dos nossos conteúdos aqui, vamos voltar a esse assunto. Bom, alguns comentários aqui da galera. O Muniz fala, boa tarde, assaltaram a mão armada, o Sport que abre o olho contra o Inter. Lucas Medeiros, mais um episódio patético da arbitragem brasileira. Quem será o próximo? Calma, Lucas, porque a rodada está apenas começando, tá? Tem jogo de 4 horas, de 6h30, de 8h30. O Michel Xavier, Bruno Arleu, você perder com um roubo de arbitragem é muito pior. Alan Chaves fala, é uma bandidagem o que fazem com o futebol. O Moisés fala que o Bahia sempre ressuscitando os mortos. O Fernando Luiz fala que esses erros sempre ocorrem contra os times do Nordeste. E a gente lembrou agora, né? O erro que teve foi entre dois nordestinos, né? Bahia e Ceará. Né? Não foi um erro pró-nordestino no Brasileirão, né? Não foi um erro pró-nordestino contra um time do eixo, por exemplo. Outro lance muito discutível desse Brasileirão foi o Sport Fortaleza, que foi dos nordestinos também. Né? Então. Exatamente. Tem esse detalhe. Maurício Santos está por aqui, na bronca com a arbitragem. O Carlos Vinícius fala que o Grêmio é muito fraco, o Bahia é muito superior. O soprador de apito, mais uma vez, assaltando o time do Nordeste. O Ridler Fontinelli, eu acho que ele é torcedor do Vozão, né? Ele fala que o Ceará está vingado pelo pênalti escandaloso em Bahia e Ceará. Pô, o Léo mandou o parente dele comentar aqui, Ridler, a gente defendeu que não foi pênalti naquela ocasião, meu velho. O Armando Neto também lembrando aqui, né, que o Bahia foi privilegiado no jogo contra o Ceará. O Daniel Freitas fala que a CBF veio para ajeitar o erro da Copa do Brasil. Mas aí, como o Michel Xavier também lembra, ali tem discussão, tá? Não é tão absurdo. Eu não marcaria falta, porque eu acho que aquela falta lá de CSA e Grêmio, se for marcar, todo lance de bola parada tem que marcar falta. Porque sempre tem aquilo. Mas dá pra discutir, tá? Não é... Assim, eu acho que o que pesa muito é um lance que não tem discussão. Repito aqui, se fosse um lance discutível, que o árbitro pendesse pro Grêmio, eu até poderia entender, mas não tem discussão nenhuma nesse lance. Cássio Zirpoli, marcação ridícula. Daniel Freitas fala que o Bruno Arleu tem que ser relegado à Série B. Não, Série B precisa de bons árbitros também. O Ellen Romão tá por aqui. José Eudes fala que os caras não tem que ir para a Série B ou C, tem que ficar sem apitar. É isso, né? Senão exatamente. Imagina você montar um orçamento aí e na partida do acesso seu time ser prejudicado por causa de um erro de uma pessoa mal intencionada como essa, né? Prejudicar. Casa Amarela quer que acabe com o VAR, só atrasa o jogo, os árbitros brigam com a imagem, então o VAR não serve para o propósito que foi pensado. É porque o VAR, ele tem pessoas por trás, né? Então não é só o VAR, né? Exatamente. A tecnologia por si só é boa, ruim são as pessoas que operam. É o uso dela, exatamente. Exatamente. Também temos aqui o Frases, fala que o juiz deu 3 pontos ao Grêmio, o Jorge Raimundo... O áudio depende do tamanho do prejuízo. O jogo estava armado. Fala o Jorge Raimundo. Cláudio Alves está por aqui. Que é a análise do Lúcio. Vamos falar dentro de campo, né? Que teve o pênalti, mas o Bahia também não se ajudou. O Will Santos está por aqui. Arbitragem cada vez pior. Naldo Costa fala que é para ajudar os times do Sul. O Default fala que a Bahia tem que ter ganhado mesmo com o roubo. Diego Aquino. É triste ver os clubes brasileiros se profissionalizando, mas sendo decidido dentro e fora de campo por pessoas amadoras. Tem jeito esse futebol brasileiro? Inclusive tivemos eleição da CBF, né? Com o Sami Chaud sendo eleito aí. Mas sobre esse comentário de Diego, Fábio, só para não deixar passar, para a gente também não tratar a coisa de uma maneira menos importante do que ela é, tá?
a arbitragem brasileira ela precisa de melhora, mas ela não pode ser tratada como um amadorismo completo. Esses caras eles são remunerados para exercer tal função. Quem exerce função remunerada, meu amigo, tem que exercer um serviço profissional. Então, o que precisa é você melhorar, fazer esses caras terem dedicação exclusiva, investir em infraestrutura, investir em capacitação, demitir, de fato, excluir do quadro aqueles que já chegaram no nível de erro, de condição que não conseguem mais contribuir, exercer o seu papel, porque senão a gente tira um pouco da seriedade e da responsabilidade que tem que ter esses caras só pelo fato de que amanhã eles também são auditores fiscais, donos de estabelecimento, empresários, seja lá o que for, meu amigo. Eles têm que ser responsabilizados porque eles exercem uma função profissional e ganham muito bem por isso, tá? Um árbitro na Série A, ele recebe um valor muito significativo por partida. Então, eu acho que 5 mil, né? Cerca de 5 mil ali por jogo, um árbitro como o Bruno Arleu. Eu acho que é até mais, Fábio. Mas, seja como for, é um absurdo você pensar que o futebol brasileiro está decidido na mão de pessoas que não conseguem nem sequer executar o seu trabalho com o nível de profissionalismo que é exigido. É isso, né? Eu acho que tem que, cara, assim, a arbitragem brasileira tem que passar por uma profunda reformulação. A liga tem que sair para isso evoluir. Enfim, é muita coisa. Dá um programa, tá? Essa discussão aí. Vamos deixar pro Raiz, né? Da segunda-feira, o Raio X, a galera vai certamente falar mais sobre isso. O João Pedro fala que o Ceará só vai ser vingado quando ganhar pontos roubados. Eu não vou comemorar a vitória do Grêmio. O Grêmio é adversário contra o rebaixamento. De fato. Pro Ceará, assim, claro que o Ceará tá na parte de cima hoje, né? Mas pensar a longo prazo, de fato, o Grêmio é mais adversário do Ceará do que o próprio Bahia. É um bom ponto, João, inclusive, porque ver o Bahia sangrar com um erro de arbitragem hoje não muda a questão do Ceará diretamente, né? Então, acho que foi um ponto interessante que o João trouxe. O Ceará está fazendo uma boa campanha, acho que o trabalho de Léo Condé é um trabalho interessante, mas pensando a longo prazo, é muito mais provável ver o Grêmio e o Ceará na mesma faixa de tabela do que o Bahia, né? O Bahia fez um investimento para jogar ali em cima, então pensando a longo prazo, talvez esse erro hoje não tenha sido tão interessante para o Vozão, não. Bom, finalizar aqui os comentários, né? Tem o Jacó Caldas, lembra que esse árbitro foi o mesmo de Sport e Palmeiras na ilha, de fato. O Décio Vila fala que foi intencional. Também aqui o Léo Fontinelli fala a verdade seja dita. Ravel e Fábio estavam comigo na live pós-jogo Bahia e Ceará e ambos concordaram que não foi pênalti. Estão mantendo a coerência. Eu também não achei pênalti nenhum dos dois, exatamente. Exatamente. Lucas Salvatore, perdi a vontade de assistir os jogos do Campeonato Brasileiro depois desse jogo, porque os times do Nordeste não se separam da CBF. Aí não tem como, né? Aí não dá. Aí utopia, né? E também nem vale a pena, né? Eu acho que os clubes do Brasil têm que se separar da CBF e formarem a liga, né? Não exatamente. Os do Nordeste, exatamente. Se organizarem. Para todo mundo ser forte, né? Vanessa Moura fala que todos os times serão prejudicados de alguma forma durante o campeonato. A arbitragem brasileira é uma piada. Os erros não alteram os resultados e o Bahia já foi favorecido em vários jogos. Também é verdade. Em vários eu não sei, mas contra o Ceará de fato foi. O Bá 5988 fala que esse árbitro já era para ser banido, não pode rebaixar ele para B, C ou D, tem que banir do futebol, porque em qualquer série que ele tiver é ruim. O Sou pelo Brasil fala que sou gremista e não vi pênalti hoje. O Grêmio é muito prejudicado e não podemos normalizar os absurdos que vem acontecendo. O Grêmio não está jogando bem, mas não vamos passar a mão nesse roubo. Exatamente, eu vi, assim, os comentários que eu vi da torcida gremista, ninguém achou pênalti. Se ninguém procurou um frame, mas teve isso, velocidade do lance, não teve nada. Fernando Antônio, Orlando Freire, o Hugo Garcia também por aqui. Valeu para todo mundo que mandou mensagem.